Para compreendermos as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então o anjo Gabriel estava ali falando para Maria, comunicando a ela a respeito dela ter sido agraciada, dela ter achado graça diante de Deus e de Deus ter encontrado nela aquele requisito da fé, da esperança, do amor, pela qual alguém é escolhido para uma missão, alguém é escolhido para obedecer a Deus. Então Maria alcançou essa graça, porque achaste graça diante de Deus. É alguém que está disposto a obedecer, a amar a Deus sobre todas as coisas, como Davi. Deus encontrou em Davi um homem com o coração segundo o seu coração. Vai manter a fidelidade, a honestidade, a correção, vai corrigir seus filhos, vai corrigir Israel. Então Deus é um Deus de mandamentos, Deus é um Deus da obediência. Ele quer se relacionar conosco, mas ele vai se relacionar com aquele que tem um coração que teme a Deus, pronto a obedecer. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra, procurando por aqueles que têm este coração segundo o seu, este coração pronto a obedecer, este coração que realmente será escolhido, vai se render a Deus, vai obedecê-lo, vai ser feliz, vai ser abençoado, mas também será abençoador, também vai glorificar a Deus, vai temer a Deus, vai adorar a Deus. Deus quer esse tipo de relacionamento e sempre estaremos aqui abordando e percebendo, compreendendo as Escrituras através dessa revelação de Deus sobre este relacionamento de Deus com a humanidade, com o ser humano. Deus já nos criou a sua imagem e semelhança para podermos ter este relacionamento, incluindo para que o Espírito de Deus viesse habitar em nós, para o batismo com o Espírito Santo. E vamos ver que é exatamente esta obra que é realizada na vida de Maria. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então a obra aqui, nesse momento, vai começar por um filho, por uma concepção, um menino, uma criança que vai nascer. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ele está falando realmente do lado humano, homem de Jesus, nascido de mulher, que será grande como um homem, grande pelas suas obras, pelas suas realizações, pelo seu trabalho, será engrandecido, será considerado grande o nome de Jesus em toda a terra. E como vem do próprio anjo Gabriel, que assiste diretamente diante de Deus, então esse grande, ele realmente assume uma revelação universal, mundial, sobre toda a terra. Ele será grande em todas as nações, todos o conhecerão na terra pelos seus feitos, pelo que ele irá fazer, pela sua obra, pelo seu ministério. Será chamado Filho do Altíssimo, pela sua obediência a Deus, pela sua correção, como um filho obedece ao seu pai. Jesus, obedecendo ao pai, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, que é um só Deus, o Pai, lhe dará ao filho o trono de Davi, seu pai, que é um trono da promessa de Israel como nação eleita, como sede da salvação de Jerusalém, da sede da lei, da Torá, de Sião, sairá a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Então a sede justamente do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, vem do trono de Davi, vem da mensagem que Deus deu a Davi, vem do reino que Davi recebeu como promessa, e que esse reino cresceria e tomaria toda a terra, encheria a terra
como as águas cobrem o mar, a glória do reino de Deus, a glória do reino de Davi, a glória do reino de Israel, que irá realmente se cumprir através do batismo com o Espírito Santo. Somente aquele que é batizado com o Espírito Santo pertence a esse reino de Deus, a este reino de Davi, ao qual foi passado em herança de Davi, seu pai, para Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O que é que não tem fim? O Espírito. O reino do Espírito Santo, o reino de Deus, o reino do batismo com o Espírito Santo. Todo reino terreno, carnal, material, terá fim. Ele envelhece como um vestido e Deus troca. Deus troca a roupa, Deus troca a terra, Deus troca o céu. Quando envelhecerem, serão trocados por nova terra e novo céu. Mas este reino é eterno e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É o reino prometido a Jacó, quando Jacó é também batizado com o Espírito Santo, quando ele luta com o anjo, quando ele recebe o dom, quando seu nome é mudado, quando ele se transforma em Israel. Então ele recebe o dom celestial. Ele vê os anjos subindo e descendo na escada de Deus, essa visão espiritual, esse é o batismo com o Espírito Santo. Então esse reino do Espírito não terá fim. Somente o Espírito não tem fim. O Espírito não morre. A carne morre, a carne volta para o pó. E o pó volta à terra como era. E o Espírito a Deus que o deu. O Espírito é eterno. Deus é Espírito. Se nós nascermos da água, se nós nascermos do Espírito, se nós nascermos de novo, então nossa vida espiritual será eterna. Esse novo nascimento. A carne aqui continua sendo templo, continua sendo um edifício, a imagem e semelhança de Deus, Deus habitando, nós tendo todo o funcionamento motor, funcionamento dos neurônios, o funcionamento do coração, todo o nosso corpo já ajustado para o Espírito habitar, e nós então nos tornamos um ser, uma criatura de Deus, almas viventes, como os anjos, como os arcanjos, serafins, querubins, nós somos almas viventes e podemos e iremos viver na presença de Deus em espírito eternamente, mas também por uma questão de objetividade, de relacionamento, de presença, nós já receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, para então também sermos identificados como seres. Os anjos têm o corpo angelical, o querubim tem as suas asas, tem o seu corpo dos querubins, e o homem e a mulher terão também o seu corpo transformado, o seu corpo glorificado, para viverem e ocuparem a sua presença também no novo céu e na nova terra em que habita a justiça. O seu reino não terá fim. Então este reino de amor, de alegria, de paz, um reino eterno, ele já começa agora. Deus habita conosco, já pertencemos, já estamos vivendo. Este reino ele já está em nós, pelo Espírito Santo que em nós habita. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Vamos sempre estar aqui percebendo palavras de fé em Maria. Maria recebeu o mesmo anjo que deu o trabalho, deu a missão, a revelação, a palavra de Deus para Zacarias, e Zacarias duvidou da palavra. Maria recebe a mesma mensagem. Maria terá praticamente o mesmo ministério de Zacarias. Qual a importância de Maria? A mesma de Zacarias. O pai de João Batista, Maria recebe a mensagem, também escolhida, agraciada, e vai gerar o filho que vai complementar a obra, o ministério. Será o rei. João Batista vai ser o precursor de Jesus. Então Zacarias recebe a mensagem sobre Zacarias, Maria recebe de Gabriel, o mesmo anjo, a mensagem sobre Jesus. Ela não duvida quando ela diz: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? O anjo não recebe como uma palavra
de incredulidade. Realmente é uma palavra real, é uma palavra baseada em argumentos, as quais Deus realmente se relaciona conosco. Quando nós falamos Deus vem habitar conosco, como aqui o anjo Gabriel está ali junto com Maria, está convivendo, está conversando, está dialogando. Realmente nós temos essa autonomia, nós fazemos perguntas, nós somos como Gideão, nós somos como Samuel, nós conversamos com Deus, nós somos como Isaías, como Moisés, que também tiveram um encontro com Deus e dialogaram com Deus. Deus quer nos ouvir também, dentro do nosso pensamento, do nosso argumento, e temos essa autonomia, temos essa liberdade de pensar e conversar, orar, falar com Deus e ouvir a sua resposta. Então, realmente, o anjo recebeu muito bem o questionamento de Maria, porque Maria diz: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela é virgem, e como ela vai ter um filho, como ela vai conceber no seu ventre, se ela também não tem ali a perspectiva dela ter o conhecimento do homem, a não ser no tempo do homem, no tempo de José, no tempo da sua família, no tempo correto. Então o anjo recebe bem esta palavra e lhe responde agora no versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui está o poder do Espírito Santo. Realmente o batismo com o Espírito Santo, ela vai conceber do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Nós usamos esta mensagem também como modelo lá do Pentecostes. Descerá sobre vocês, será derramado, vai cair, virá do céu, virá sobre vós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, realmente o Espírito Santo é o poder de Deus, é a virtude de Deus, é Ele que nos capacita para pregar o Evangelho ao mundo inteiro, a entender toda a palavra, e também que gera o Salvador, gera realmente o poder de Deus, o que for preciso, que Deus quiser. Nada é difícil para Deus, nada é impossível para Deus. Então Deus vai realizar todas as obras. Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer o sol parar, Deus vai acalmar a tempestade e Deus vai fazer Maria gerar, então, um filho chamado Filho do Altíssimo, conceber no seu ventre pelo poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que realiza toda a obra. Nós lamentamos muito que grupos se reúnam, criem uma instituição denominada igreja e fujam do milagre, fujam do Espírito Santo, fujam do dom de Deus e com isso fujam realmente do poder de Deus, da obra de Deus a ser realizada. Todos poderiam estar pregando, todos poderiam estar profetizando, enfermos podiam estar sendo curados por todo o Brasil, por todo o mundo, mas alguns detêm este nome de evangélico, de igreja, do que for, fraudulentamente, fugindo do dom do Espírito Santo, sendo que desde o princípio o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e aqui sobre Maria para a concepção de Jesus, o Salvador, o Senhor da igreja. Ele diz, o anjo Gabriel respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então a obra de Deus, a salvação vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo está interessadíssimo, está cuidando da vida, da obra de Deus, da salvação. Estamos no tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado, está disponível para todo aquele que ouvir a palavra e crer e realmente se propor a pregar, a obedecer, a andar nessa palavra. O Espírito Santo vai te batizar, você vai receber virtude, você vai receber poder de Deus, o Espírito Santo vai habitar em você. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, por ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O poder de Deus, o milagre de Deus, o milagre do Espírito Santo
A igreja, a obra de Deus é toda ela realizada, é feita pelo Espírito Santo, pelo poder, pelo batismo com o Espírito Santo. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então esse sinal já foi importantíssimo para Zacarias, para Isabel e agora para Maria. Quando Maria ouve isso, que a prima, que ela acompanha o seu sofrimento, acompanha a sua luta para engravidar, a sua dificuldade, sua angústia, Isabel se sente desprezada, sente-se abandonada pelas pessoas, até as pessoas oram por ela, têm pena dela, ela não está satisfeita com essa situação em que ela está. Então, quando Maria ouve esta palavra, que o anjo acrescenta, o anjo vê como importante esse testemunho. Então, esse nascimento de João Batista já é importante para Maria, para alicerçar ali a sua entrega, e a sua prima Isabel concebeu um filho em sua velhice. Que milagre maravilhoso! Então Maria se alegra. Maria já começa a louvar a Deus pela vida de Isabel, pelo que aconteceu, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então a sua prima, já na sua velhice, todos lutando em oração, todos participando do que estava por vir na vida de Isabel. Então realmente João Batista, ele já é um marco. João Batista já tem uma obra realizada só no anúncio do seu nascimento, na concepção de Isabel. Vemos a importância de Zacarias e Isabel neste momento da salvação, quando Maria recebe essa notícia do anjo. A sua prima Isabel concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Imagine toda a vila, toda a cidade, muitas pessoas iam ao templo de todas as cidades de Israel, sabiam do sacerdote Zacarias, casado com uma mulher estéril, e os anos iam passando, ela já estava envelhecendo, ele não teria o herdeiro, ele não teria alguém para lhe suceder ali no templo. Isso poderia trazer uma perda de rendimento, de sustento para a família do sacerdote, para sua esposa, para sua casa. E que alegria ela concebeu na sua velhice. O anjo anuncia profeticamente, ela já está no 6º mês, mas Isabel não contou para ninguém. Isabel estava guardando no seu coração, Isabel estava buscando a humildade, o temor de Deus, por isso estava em silêncio. Maria não sabia, ficou sabendo agora pelo anjo. Isso a alegrou. Então, no versículo 37, o anjo diz assim: porque para Deus nada é impossível. Nada. Conceber na velhice não é impossível. Conceber do Espírito Santo não é impossível. Maria concebeu. Abrir o mar, tirar água da rocha, caminhar pelo deserto, alegrar seu coração, te dar vitória, curar a sua enfermidade, seja ela qual for. Nada é impossível para Deus. Creia. Receba essa palavra, seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder de Deus, seja curado e ore para que outros também sejam curados. Isto é, seja abençoado e também se torne uma bênção nas mãos de Deus, e os milagres vão se multiplicar ao seu redor. Então no versículo 38 nós encontramos assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, com toda esta revelação, incluindo agora de Isabel, a prima já envelhecida em sua velhice, concebeu um filho, já está no 6º mês para aquela que era chamada estéril. Isso alegrou tremendamente o coração de Maria, e ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então estava tudo já realizado, veio a fé, veio a palavra do anjo, veio a palavra de Deus, o anjo Gabriel trouxe lá do trono de Deus para Maria, Maria creu. Quando Maria creu, o anjo se ausentou-se, a obra já estava consumada, cumprida, recebeu no coração com força. Ali Maria já recebeu o dom do Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, e os milagres
já vão começar a acontecer. Que você também seja batizado com o Espírito Santo e que os milagres comecem a acontecer aí na sua casa, com você, com a sua família, com seus vizinhos, toda a redondeza, por toda a sua cidade. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado e se torne uma bênção nas mãos de Deus pelo poder do batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.